quem é Jesus e o que é a energia crística, a consciência crística. Ok. O que são essas consciências que se unem na Terra? Vamos lá, legal esclarecer. Jesus Cristo, vamos falar de Jesus Nazareno e Cristo, porque existem duas etapas da missão de Jesus. Jesus Nazareno, ele nasceu numa comunidade essênia chamada de comunidade nazarita, ele é um nazireu ou um nazarita. Ou seja, ele faz parte de uma comunidade essênia que tinha determinados hábitos. Por exemplo, existiam essênios que eram radicais celibatários. Não era o caso dele. Ele fazia parte de uma comunidade mais flexível, onde as pessoas se casavam, tinham famílias. E eles eram colocados como essênios nazireus ou nazaritas. Jesus nasce nessa comunidade, onde Maria, mãe de Jesus, também nasceu. Ela era essênia também. José não. José vem da tribo, ele é um descendente da tribo de Davi, tinha uma importância muito grande na sua ascendência. Jesus, de uma certa maneira, pode-se dizer que ele é, em parte de mãe, essênio, em parte de pai, um descendente de Davi, do rei Davi. Jesus, então, vem para a Terra, Alê, como um grande avatar. O que é um avatar? É um enviado pelo plano espiritual superior para alavancar a evolução humana, para acelerar a evolução humana, para dissipar as trevas da Terra, tirar tudo aquilo que rouba a lucidez. E, apesar que isso nunca se faz completamente, mas era uma forma de trazer um pouco mais de luz, né, e lucidez e conexão com uma espiritualidade maior. Então Jesus, ele vem com uma programação, ao que se sabe, os avatares lá no mundo espiritual podem se preparar por 2000 anos ou mais para virem para cá, com um propósito muito claro, com uma missão coletiva, de karma planetário, de karma coletivo. Então Jesus é esse cara, tá? Jesus é um cara que já reencarnou muitas vezes, como todos nós, ele já cometeu erros como todos nós em outras encarnações, mas ele alcançou o domínio sobre a própria consciência. Então se tornou perfeito dentro do parâmetro humano. Né? Domínio da mente, das emoções, dos sentimentos, das energias, o domínio dos corpos. Esse é Jesus. Quando você me pergunta o que é a energia crística, a energia crística está ligada a uma dimensão de pureza extrema, onde vivem muitos seres chamados ali de esfera crística. No ocultismo é comum se falar, por exemplo, sobre Shambhala. Shambhala seria uma colônia astral dessa esfera crística. Né? Muitos até colocam a informação de que seria ligado a uma 8ª dimensão. Então, na verdade, uma dimensão bastante elevada. 7ª a 8ª dimensão. A esfera angelical pertenceria à 7ª dimensão e a esfera crística, 7ª a 8ª dimensão. Então, a energia crística, ela é uma energia divina pura, na sua pureza. Quando Jesus veio para cá, há um determinado momento no batismo dele, se vocês quiserem, depois eu conto como foi, há um determinado momento que ele se conecta com um ser de evolução ainda maior ali, que era chamado o Cristo Cósmico, ou Lorde Maitreya. Então, nesse momento, ocorre uma conexão entre Jesus Nazareno, que era um cara muitíssimo evoluído, um avatar, com um ser de evolução ainda maior que a dele, e aí durante os 4 anos seguintes, até o momento da cruz, é como se ele tivesse incorporado desse cara, que é o Cristo Cósmico. Então eles trabalham em parceria. Ele é lúcido, mas ele é um médium, atuando ali com a sabedoria dele, mas também totalmente imantado pelo Cristo Cósmico. Então a energia crística é uma energia que existe em nós de uma maneira potencial, mas ainda não transborda ainda em nós, aqui pelo nosso grau de evolução. É a nossa parte pura, perfeita, divina, que o lado humano ainda ofusca, né? Eu gosto de dar o exemplo dos corpos como lentes. A luz crística é pura, mas ela vai atravessando os corpos mental, emocional, energético, físico. As lentes são distorcidas ou elas são turvas, e elas vão tirando a nitidez do Deus que nós somos. Tá, então o Jesus, o Cristo, seria essa fusão dessas duas entidades. Então, Jesus, o Nazareno, e o Cristo Cósmico. Perfeito, perfeito. Quando você junta os dois, se torna Jesus, o Cristo. Perfeito. Ele é um Jesus turbinado aí por uma força de um ser muito mais evoluído que o próprio Jesus.
porque o processo evolutivo, a ideia é mexer no karma planetário, não numa dimensão só. O trabalho que ele fez é multidimensional. Então você resumiu perfeitamente. Jesus de Nazaré atua até os seus 30 anos, dos 30 aos 33, que compreende uns 4 anos aproximadamente, ele é Jesus o Cristo, e aos 33 ele se desconecta do Cristo cósmico, e aí ele passa a viver uma vida anônima, né? E volta a ser Jesus Nazareno, mas não mais numa missão pública. Ô Marcelo, você falou essênios, aí eu vi aqui no chat o que é um essênio, para todo mundo entender, que às vezes passa batido. Claro, muita coisa. E aí vai, o que é? Os essênios eram um grupo de judeus que tinham vindo lá do período que os hebreus, né, que são as pessoas que vieram, de onde surgiram os judeus, da comunidade hebraica, dos hebreus. Os hebreus viveram muito tempo junto dos egípcios, né? E os essênios eram um grupo de judeus que tiveram contato com sacerdotes que tinham conhecimentos avançados, ocultistas, no Antigo Egito. Quando os hebreus saíram dali, os essênios se tornaram um grupo à parte, porque eles já não conseguiam seguir mais o judaísmo à risca, já que eles eram reencarnacionistas, eles trabalhavam com curas, eram considerados os grandes médicos daquela época. A vida dos essênios era muito voltada, Guru, a atuar na purificação do corpo, então eles tinham técnicas até medicinais interessantes, que algumas até hoje serviram de estudos para a medicina. Então eles tinham técnicas medicinais de purificação orgânica e também purificação espiritual. Mas eles praticavam viagem astral, eles praticavam domínio bioenergético, se conectavam mediunicamente com seres de outras dimensões. Então eles tinham práticas espirituais que haviam aprendido no Antigo Egito que os judeus, na religião, no judaísmo, não praticavam. Então eles acabaram se isolando de uma certa maneira no Mar Morto, pacificamente, eram muito pacíficos, né? Tinham uma sabedoria muito grande, uma visão mais aberta, digamos assim, da espiritualidade naquele tempo, e não é à toa que Maria, mãe de Jesus, reencarna nesse núcleo e Jesus também. Era o ambiente melhor possível para que eles tivessem uma mente aberta para outras realidades, né? Tá, e como é que se deu exatamente essa transição de Jesus de Nazaré para Jesus o Cristo? Como que foi essa fusão cósmica que a gente pode considerar? Tem uma passagem lindíssima, Lê, no Rio Jordão, quando Jesus ele passa aquela fase que não se fala dele, da adolescência, juventude, ele viveu em vários locais do mundo. Por exemplo, havia um núcleo essênio no Tibete, ele passou muito tempo no Tibete. E a última passagem dele foi no Egito. Ali ele recebeu auxílio, orientação, passou por iniciações e voltou à Palestina. E ele encontrou o primo dele, o João, o Batista, ali no Rio Jordão, né? João era um grande líder essênio, ele também era essênio, mas o João tinha uma postura mais assim, digamos, bravo, condenatório em relação à corrupção do governo de Herodes. E ele provocava bastante o sistema. E ele atacava muito a corrupção que havia no governo e a corrupção que havia também na religião, dentre o Sinédrio, que eram os sacerdotes do Templo de Salomão, o principal núcleo judeu daquele tempo. Quando Jesus chega ali, ele chega diante de João Batista, e essa cena que eu digo que é muito bonita, ele reencontra o primo dele, ele tinha passado a infância junto com o primo, e ele fala para João, olha, eu vim aqui para ser purificado. Aí João fala, você não precisa, falando em palavras mais simples aqui, né? Ele falou, você não precisa disso, você sabe disso, você não precisa passar por esse rito, porque o ritual de João era a purificação através da água do Rio Jordão, a purificação dos karmas negativos, que depois na religião foi colocado como pecado, que já é uma ideia religiosa do karma negativo. É uma distorção da ideia de karma negativo para um conceito de um pecado original e não de uma construção pessoal. O karma é uma construção pessoal. Bom, o pecado original, no caso, abarcaria toda a humanidade desde a concepção. Perfeito. O pecado original dá uma ideia de que você é um herdeiro desse pecado. Isso não existe. Na verdade, você tem processos kármicos negativos pessoais que você traz de outras vidas e do astral até,
E você precisa entender como isso funciona para poder superar esses karmas negativos e evoluir, crescer. Ou seja, autorresponsabilidade, né? E os essênios tinham essa visão de autorresponsabilidade, coisa que a religião não tinha, o judaísmo não tinha, como depois a Igreja Católica também não. Colocando sempre a ideia de que é necessário um salvador para te tirar do pecado. Como se você não pudesse se salvar das suas próprias ilusões e enganos, né? Bom, Jesus ele chega ali diante de João Batista e ele fala, não, eu quero que se cumpra a profecia, que havia uma profecia sobre aquele momento. E aí, o João, ele fala uma coisa, ele diz assim, eu batizo com a água, mas chegou aquele que batizará com o fogo. O que ele quer dizer com isso? A água era um símbolo de purificação emocional, purificação dos karmas. E o fogo era um símbolo de conexão com a centelha divina, com a esfera crística, com o eu crístico de cada um. O papel de João era purificar e o papel de Jesus era reconectar. Por isso que o fogo é um símbolo da reconexão crística, divina. E nesse momento ocorreu um fenômeno que todo mundo viu. Uma luz gigantesca, não precisava nem ser clarividente para isso. Todos viram uma luz gigantesca sobre Jesus, um estrondo, né? E viram, aquilo traduziram como a presença de Deus ali naquele momento, né? E nesse exato instante, Jesus ele se abaixa, João molha a cabeça de Jesus, e é nesse momento que desce a consciência do Cristo cósmico, Lorde Maitreya. Nesse momento ocorre a conexão dos dois, e é um momento muito forte, assim, tem uma egrégora, um momentum, né, que a gente fala na espiritualidade, um momento de muita força. Jesus, depois desse instante, ele vai para o deserto por 40 dias, exatamente para poder ajustar essa conexão. E depois de 40 dias é que ele sai de lá, começa a formar o grupo principal de apóstolos e inicia a sua missão pública. Então, naquele exato momento, é que ele se preparou uma vida inteira, e naquele momento ele recebe o Cristo cósmico e ainda assim ele se isola por 40 dias para que essa energia, essa fusão se estabelecesse, né? E tem um símbolo muito grande também, o 40, que é o símbolo da superação das dificuldades humanas, do ego. Então tem todo um simbolismo do número 40 que é muito presente na Bíblia de uma maneira geral, né? Tá, você agora, contando essa história, você está usando termos, digamos, mais místicos ou ocultistas. Como que a Igreja Católica se refere a este evento? Que seria, então, um batismo de conexão com o Espírito Santo, de conexão com Deus? Eu queria só que você correlacionasse a sua fala, que ela é mais espiritualista, mais aberta, mais livre, com o contexto, então, religioso católico que a gente ouviu quando a gente era criança ou durante o catecismo. Enfim, eu queria só que você criasse esse contexto, então, uma correlação. Claro. Na Igreja Católica, esse momento ele é visto como cumprimento de uma profecia bíblica. Jesus precisaria passar por aquilo e se diz, de uma forma diferente, que Jesus, então, recebe, sim, a luz do Espírito Santo e a presença de Deus, como que chancelando ali o início da missão de Jesus, mas que ele ainda iria para o deserto e ali ele seria tentado por Satanás. Essa é a visão católica e evangélica de hoje em dia. A tentação por Satanás. E eu posso explicar uma coisa muito interessante sobre isso. A visão católica e evangélica criou o mito de Satanás. Então o que eles colocam? Que Jesus, e se você vê os filmes, Satanás ali é uma pessoa, é um ser poderoso do mal que está tentando Jesus para que Jesus desista da missão dele. Então nas tentações ele quer que Jesus coma uma pedra, transforme a pedra em pão. Ele quer que Jesus se jogue de um lugar alto e peça para os seus anjos o protegerem para que ele não morra. Ou seja, ele quer, na visão religiosa, Satanás seria um ser tentando o ego de Jesus para que ele quisesse o poder e não fazer o bem para a humanidade. Na realidade, não existe essa figura, né? Então, se a gente transporta isso para a visão da espiritualidade, né, o que ocorre? A palavra Satã vem do hebraico e significa adversário. A palavra Satã não é um ser. Então, a palavra Satã representa o adversário interno que cada um de nós tem.
E qual é o adversário do meu eu superior? É o meu eu inferior, é o meu ego humano. Então o meu ego humano, que é o meu eu inferior, é o que eu preciso superar. O que o meu ego produz? Ele produz medo ilusório, uma fobia. Ele produz a ganância, que também vem do medo, o medo de faltar. Ou seja, toda escassez de amor, escassez de dinheiro, escassez de tudo, gera nas pessoas medo, você é especialista nisso, gera nas pessoas o medo, e o medo gera vários tipos de ganância, porque você quer compensar aquilo que você acha que vai faltar. Não é? É um efeito tio Patinhas, né? O tio Patinhas, na história, ele fica rico porque ele viveu da escassez e ele tem medo de perder a moeda original dele. Então é mais ou menos isso, é uma síndrome tio Patinhas. Então, na verdade, a ideia toda é que o que acontece ali na visão religiosa seria Jesus lidando com Satanás. Então cria-se essa ideia de que os Satanás e os diabos existem e que você teria que se converter a Jesus e acreditar em Jesus para ser salvo. Essa é a concepção religiosa, que na verdade tira totalmente a autorresponsabilidade sobre a sua ascensão, sobre a sua evolução. No olhar espiritualista é muito claro que Satã é um lado seu que precisa ser dominado, né? E não um ser obsessivo. Existem as obsessões espirituais, mas não que haja um comandante no nível de Jesus combatendo todo o tempo da maneira que se coloca. Muito interessante. Então, Satã, que na verdade é um conceito que representa, que seria o opositor, ou o antagonista, exato, ou o oponente, que é essas sombras que estão dentro de nós. Exato. E aí isso virou literalmente aquele arquétipo do demônio, do diabo, do Satã, que seria aquele ser vermelho com chifres e cascos. Então transformou-se uma ideia de, na verdade, uma limitação, um aprisionamento interno em um ser externo ao próprio ser humano. Mas isso muda tudo. Muda tudo. Isso justifica, Ale, é tão importante isso que você resumiu, porque isso justifica porque Jesus veio, como avatar. Porque assim, justamente, quando você coloca o externo, você tira totalmente o livre-arbítrio, você tira totalmente a autonomia. O que você faz? Com que a humanidade, que é o que as religiões causam de um modo geral, e eu não falo só de uma ou de outra, de todas as religiões, elas geram no ser humano a ideia de que ele tem que ser moralmente impecável dentro da cartilha daquela religião para ser obediente ou temente e que vai, com isso, ganhar uma proteção espiritual divina. Ou seja, cria-se um mecanismo de barganha. As religiões barganham a tal da salvação. Você tem que ser o bonzinho, o obediente, você tem que reprimir todos os seus desejos e instintos, ou seja, nega a sua natureza animal e humana. E divina. Nega totalmente, como se os animais não fossem divinos, né? E são ali, ó, é natural, tudo, sexo é natural, é tudo natural e é tudo demonizado. Então é uma inversão tão grande de valores que gerou na humanidade um aprisionamento, congelou, engessou a evolução da humanidade. Então Jesus, como grande avatar, ele vem para dissolver esse gelo, sabe? Essa coisa que congelou e fala, não é isso não. Nós podemos nos ajudar, mas nós temos responsabilidades pessoais. Então, na verdade, a importância de Jesus Cristo não está naquilo que a igreja coloca, que seria a ressurreição. Sinceramente, se você der um Google, você vai ver várias pessoas que ressuscitam hoje em dia, que ficam 24, 48 horas sem vida e voltam à vida. Isso comprovado pela medicina nos tempos de hoje. Isso inclusive é uma coisa que aparece no TikTok às vezes, que viraliza. Esses dias apareceu, não sei, no Instagram, não sei, no TikTok, de uma senhora na Colômbia, no Peru, que no velório, tava todo mundo chorando a morte da idosa, da senhora, ela levanta. Você viu isso daí? Viralizou no...
ela levantando no meio do negócio. Assustou todo mundo. Não, e todo mundo se ajoelhou, começou a orar e fazer um cântico, sei lá, uma loucura. Cara, mas olha, existe isso. Levantou no velo, levantou do caixão, guru, com o véuzinho, aquele, sabe? Tava coberta com o véu. Tava com os negócios no nariz já. Os tampões no nariz, tá respirando pela boca. Pois é. Você acredita em enfiar o Situação. tampão no nariz da senhora? Isso, é isso, tem casos assim. Aham. E, claro, a gente sempre verifica a veracidade dos vídeos, né? É, sim. Mas tem vídeos que são reais. E não precisa nem de vídeo, os hospitais registram isso, né? Muita coisa não é filmada, mas é registrada nos hospitais. E o que eu queria, só estou dando esse exemplo para as pessoas entenderem, o próprio Lázaro foi resgatado por Jesus na própria Bíblia. Ele estava morto e Jesus vai lá e ressuscita. O que eu quero dizer é que a ressurreição é o ponto que fundamenta a Igreja Católica. Para dizer que Jesus, por ter vencido a morte, ele é um salvador, ele é filho de Deus único. E na realidade isso não quer dizer nada. Ter ressuscitado ou não tira o valor de Jesus Cristo como um ser extremamente evoluído, extremamente iluminado, um grande sábio, um mega professor, mas muda tudo o fato dele vir e deixar um legado. Qual é o legado dele? É ter ressuscitado? Não. Qual é o legado de Jesus Cristo? Ter deixado aproximadamente 60 parábolas, o Sermão da Montanha, ressignificou o rito do pão e do vinho, ressignificou, aprofundou o Pai Nosso que já era usado pelos essênios. Os essênios já se utilizavam do Pai Nosso, já se utilizavam do rito do pão e do vinho. Então o cristianismo que já existia antes dele é amplificado. Ele cria uma filosofia extremamente rica e bastante precisa até sobre evolução pessoal. Ela persiste nos 300 primeiros anos da igreja primitiva, mas depois a religião, ela censura, ela ofusca, ela distorce. Ô Cotrim, eu acho legal, você falou do pão e do vinho, que você dê a versão religiosa disso e a versão mais universalista, livre, que a gente trata aqui nesse programa, claro. Então, o que significa quando você vai à missa, lá tem o pão, o sangue, que eu fui criado na religião católica, aí você vai se sentir, pelo menos eu quando era criança eu me sentia culpado ali, né, naquele momento, que eu falava, nossa, Jesus morreu por mim e tal, e eu como criança, né, eu falei, meu Deus, que problema ali, né, achei até uma coisa um pouco pesada. E eles obrigam a confessar, né, de vez em quando, senão você não pode continuar comungando, né? Então tem a culpa pelo pecado que você cometeu, né? Entre aspas. Uhum. Qual que é a versão religiosa e a versão livre aí que você pode dar para libertar as pessoas? Esse programa é sobre liberdade, hein? Não é para aprisionar ninguém. Essa é a ideia, que as pessoas conheçam uma visão de Jesus, que é uma visão dos primeiros tempos, dos 300 primeiros anos, antes da Igreja Católica existir, onde havia uma conexão maior com aquilo que é chamado de a visão gnóstica de Jesus, que é a visão oculta. Né? Que naquele tempo, no começo, não era tão oculta assim, mas era propagada 100 anos, 200 anos depois. É que havia perseguição. Então o ocultismo era uma forma de proteção, na realidade. Né? Então, vamos lá, na visão religiosa católica, o pão e o vinho, eles colocam como uma representação do corpo e do sangue de Jesus Cristo. E aí cria-se a ideia de que Jesus foi crucificado pela humanidade e morreu pela humanidade, sangrou na cruz, sofreu, morreu pela humanidade e que isso lavou os pecados do mundo e que por isso a humanidade deve o perdão dos pecados a esse gesto de um Filho único de Deus. Essa é a concepção. Então, quando há uma comunhão com a hóstia ali, né? O pão e o vinho, a hóstia consagrada na igreja, o que eles querem que você lembre todas as missas. Antigamente as pessoas tinham que, todos os dias, né? Depois todos os domingos, e aí vai. Então o que eles querem que as pessoas lembrem? Olha, você foi salvo por ele. Então você tem que ser obediente a ele. E o que ele quer? Deve, né? Você tem uma dívida. Exato. Você tem uma dívida. E o que ele quer de você? Pode deixar que eu falo. Então, na verdade, eles se tornaram intérpretes, entre aspas, representantes, entre aspas, daquilo que Jesus Cristo iria desejar de nós como um Salvador. Isso não existe. Jesus não cria uma igreja, ele nunca cria uma igreja. Isso foi um jogo para se tornar, quando ele fala para Pedro, tu agora é pedra, ele quer dizer que Pedro é uma personalidade que dá firmeza para o grupo, que dá estrutura para o grupo. Ele não está colocando Pedro como papa.
como a igreja quer, entende? Ele está dizendo que Pedro, você agora, Simão, agora você é Pedro, você é pedra, você é uma parte fundamental desse grupo, você é o cara que tem firmeza, que vai até o fim, que não desiste nos momentos mais difíceis. Foi isso que ele falou. Mas aí a igreja diz que ele fundou uma igreja. Você percebe que tudo vai conduzindo a uma ideia de estruturar um sistema que se torna oficial quando o Império Romano cai e o próprio Império Romano vê uma oportunidade. Então assume o cristianismo. Foi uma oportunidade política. Política. Né? É importante frisar Exato. isso. É. O Império Romano, que perseguiu o cristianismo nos primeiros 300 anos, começa a adotar o cristianismo. Parece essa coisa que o pessoal fala hoje da política, né? Tudo que é atacado, quando interessa, faz uma coalizão com aqueles que atacavam. É mais ou menos isso. O interesse, como você colocou, puramente político. Então, no sistema, Guru, religioso, o pão e o vinho se tornam um símbolo do que você deve para Deus, para a igreja, o quanto você deve obediência, já que, teoricamente, você foi salvo por essa estrutura. Entende? Por esse Filho único de Deus, né? Se você prestar atenção até na palavra, eles usam o termo, eles colocam Jesus Cristo ali, crucificado na cruz, como sendo um sacrifício, reproduzindo os sacrifícios animais que as religiões faziam. Ou seja, ele é sacrificado em toda a missa. É como se a cada missa ele fosse sacrificado novamente, para então dizer, esse cara fez isso por você, mas ele ressurgiu, ele ressuscitou, e agora você deve obediência. Na espiritualidade, como nós entendemos, o pão e o vinho representa, o vinho é a essência de Deus, mas é a essência crística, a essência de Deus que todos nós temos no nosso corpo mental superior. Ou seja, todos nós somos divinos, todos nós temos essa essência. E o pão é um símbolo em várias parábolas de Jesus, quando ele fala sobre o pão, é um símbolo sobre experiências kármicas. O pão é o alimento da vida, com as experiências que nós temos nas trocas, e a partir das trocas nós temos o resultado do pão. O que é o resultado do pão? É o alimento espiritual. É o alimento para a alma. Então o pão representa não só a condição humana, mas a condição ego-humana, todas as experiências humanas que servem para daí extrairmos luz espiritual. A experiência humana propicia a luz espiritual. E a ideia é manifestar cada vez mais através do ego a essência divina. Então o vinho ali, ele é a essência crística e o pão é a experiência humana. Então o que Jesus sugere simbolicamente? Que você embeba a experiência humana na essência crística. E você, quando come aquele pedaço de pão embebido pelo vinho, você está, na verdade, simbolicamente e energeticamente assumindo que você é divino e você só precisa permitir que o teu ego receba todo o fluxo do Deus que há em você. Então esse gesto, então, que é muito interessante, de você embeber o pão no vinho, ele representa, então, que você é literalmente essa força, né, essa consciência divina em uma experiência física. Então seria esse o simbolismo para nós entendermos isso. Somos uma consciência divina experienciando, né, essa vivência física. Exato, Ale. E assim, dentro disso, por que há a junção? Porque a maior parte da humanidade vive de modo separado. Desconectado. Uhum. Então, assim, é como se todos nós vivêssemos todos os dias com as nossas famílias, com o trabalho, até procurando ser uma boa pessoa, mas ainda assim desconectado da consciência do Deus que você é, do processo evolutivo que você veio realizar, da sua missão. Que está no corpo físico. Não no corpo, mas na experiência humana. Exatamente, na experiência física. Física, e mesmo quando você desencarna e não tem um corpo físico, mas você ainda está preso ao ego, você ainda está em dimensões egóicas. Então, mesmo ao morrer, você não deixa de ter um ego. O ego é algo ligado à consciência, não ao corpo. Então, vai um pouco além disso. É uma experiência humana que a gente vive no corpo físico, mas vive também em dimensões ainda quando estamos aqui aprisionados e por isso voltamos a reencarnar. É quando ainda precisamos reencarnar, digamos assim, né? Estando aqui ou no plano astral, no período entre vidas.
Eu estou vendo aqui as pessoas perguntando o porquê do simbolismo do vinho, então do vinho representar essa consciência divina, cósmica, eterna. O vinho é Por que muito desse- é um símbolo muito antigo, né? Aham. Especialmente pela coloração, porque a cor do vinho, primeiro, representa a proximidade com a cor do sangue, que é o fluido da vida, Uhum. mas também é a luz, o raio rubi, é o raio do amor divino. Então a luz rubi sempre foi, tanto que o manto de Jesus era rubi. Então, na verdade, a cor rubi sempre foi profundamente relacionada à essência da vida. Então, o vinho, o sumo ali, pode ser o suco de uva, pode ser o vinho, mas a uva em si, o sumo da uva, representa a essência da vida, pela cor e pela similaridade também com o sangue. E os Muito reis interessante. também usavam, né, essa cor. Agora que eu tava lembrando, essas coisas, manto, rubi, Sim. essa era uma coisa mais, acho que Da realeza. puxando disso, né? Sem dúvida. Era uma cor difícil de tingir antigamente. No Oriente mesmo, é. no Oriente mesmo, fora dessa egrégora ligada ao universo religioso ocidental, né, de Jesus, no Oriente a cor vermelha é a cor do poder, da realeza, né, uma cor ligada à vitalidade, a cor da Kundalini. Uhum. Então tem muitos significados muito antigos assim, né, pelo qual se utiliza. E vamos considerar que no passado, literalmente se faziam sacrifícios animais para derramar o sangue, porque acreditavam que isso era necessário. Obviamente o vinho é um substituto para um simbolismo mais sutil e não nocivo, né? Que não fosse, obviamente, precisar matar um animal para oferecer alguma coisa. Mas o símbolo, o grande símbolo aí é a reconexão do humano com o divino. É você estar aqui, a ler, numa condição humana, mas você ter momentos cada vez... Tem uma palavra... Eu trago aqui umas palavras que eu utilizo no meu trabalho que às vezes não são tão conhecidas, eu explico. Tem uma palavra muito bonita que chama numinoso. O que é o momento luminoso? Não é luminoso com L, é com N. Luminoso. O momento luminoso é o momento que vocês já devem ter vivenciado, é aquele momento que você sente uma conexão tão grande com Deus, com o divino, que te dá um amor, é um amor que você nunca viveu, é uma paz que você nunca sentiu, é algo muito grandioso. E a ideia qual é? Qual é o nosso caminho evolutivo? É chegarmos num ponto, claro, eu estou falando aqui um ponto de vista de um Jesus Cristo, tá? Isso demanda encarnações aí, mas chegar num ponto que a gente consiga o tempo inteiro viver no luminoso, onde eu não precise me decair, entendeu? Para o medo, para a culpa, para a raiva, para as posturas reativas do ego, entende? Então a ideia é essa, é alcançar o luminoso. E vamos dizer que o pão e o vinho é um símbolo do luminoso, do momento que você se eleva ao luminoso. O pão, quando você estava explicando sobre ele, me veio à mente essa imagem dessa divisão, desse compartilhamento, né? O pão, aquele pão grande em que você vai tirando pedaços e vai compartilhando. Isso teria um simbolismo também com relação à própria experiência humana, que a experiência humana ela é compartilhada. Perfeito. Também está associada essa questão de repartir o pão, porque essa ideia, esse conceito do pão compartilhado, repartido, ela aparece muito também. Então, tem essa conexão, né, dessa experiência compartilhada? Perfeito o que você colocou, porque quando eu digo que a experiência humana traz oportunidade de evolução, é só na troca, na convivência. Você não consegue evoluir. Claro que você precisa de dois estágios para você evoluir. O estágio do envolvimento, que é a troca, e o estágio do desenvolvimento. A palavra desenvolvimento engloba a palavra envolvimento. Eu preciso ciclicamente me envolver e desenvolver. Se eu não faço isso, eu não cumpro. Ou, por exemplo, na troca com você, como meus amigos, eu me envolvo com empatia, com carinho, com amizade e tudo mais. Aí eu me desenvolvo e falo, puxa, o Ale tem umas coisas legais lá do jeito dele que eu aprendi com ele. O guru tem umas coisas legais ali que eu aprendi com ele. Eu me desenvolvi. E uma parte do que vocês são, me impressionou. Ou talvez uma parte minha tenha impressionado vocês. E essa troca que vai gerando, o que nós estamos buscando alcançar na troca? Cada um de nós tem várias peças de um quebra-cabeças evolutivo. Se eu falar dos 7 raios, por exemplo, eu posso dizer que cada um de nós domina certas qualidades divinas. Vamos dizer que um domina sabedoria, você domina criatividade, eu domino força e poder. A gente vai trocando isso, entende?
E essa troca faz com que você cresça no que precisa, eu cresço no que eu preciso, você cresce no que você precisa. Isso vai gerando, é o pão compartilhado. Então está perfeito, a experiência humana é isso. Só que é necessário, Ale, que haja uma conjunção com o divino.